Nós temos na noite de hoje a alegria de contarmos com o Roberto Basílio. Ele vem da Casa Bezerra de Menezes e nos traz o tema Abolição dos Preconceitos. Que Jesus Boa noite a todos. Que o Mestre Jesus possa nos auxiliar essa noite para plantarmos mais uma semente em nossos corações. Quando a direção da casa me convidou para fazer essa palestra no mês de maio, para abordarmos a questão da nossa libertação ou da nossa escravidão, porque no dia 13 de maio nós sabemos que sempre lembramos da abolição da escravatura quando foi assinada a Lei Áurea pela princesa Isabel. Então vamos fazer uma reflexão essa noite em relação à nossa libertação, a nossa abolição dos nossos preconceitos e das nossas situações difíceis como espírito. Começamos por definir o que seria abolir. Abolir é colocar fim, anular ou extinguir. Extinguir o quê? Um costume, um hábito ou um comportamento nosso que não faz bem na nossa jornada evolutiva nesse planeta de provas e expiações. Libertar, tornar livre, dar liberdade, descativar ou desencarcerar. Quem? O espírito. Nós, almas encarnadas. A partir do momento que nós conseguimos abolir certas mazelas, certas dificuldades na questão do avanço no progresso, em torno do egoísmo, do orgulho, da maledicência, nós conseguimos descativar o espírito, o nosso espírito, para que ele possa evoluir. O Brasil foi um dos últimos países do continente americano a abolir a escravidão. Nós fomos descobertos em 1500. Na sequência, 50 anos depois, segundo os historiadores, já tínhamos o costume de trazer para a nossa terra, esse nosso Brasil, escravos da África, para trabalharem nos serviços pesados na agricultura. E os cafeicultores da época, eles conseguiram resistir através dos poderes político e econômico para que atrasasse essa questão da libertação dos escravos que vinham da África. Antes dessa primeira lei brasileira, que era para coibir a escravidão no país, já houve muitos tratados a nível de países, como a Inglaterra, por exemplo, que criaram normas para que não trouxessem mais escravos para o continente americano. Mas nós sabemos que as leis, como são feitas, os acordos são feitos, depende da necessidade ou da falta de evolução espiritual, continuava se trazendo os escravos para o continente americano. E a lei de Eusébio de Queiroz foi, em 1850, a primeira lei brasileira, então, que proibia o tráfico dos navios negreiros no Oceano Atlântico, com sentido ao Brasil. Em 1871, 21 anos depois, ficamos nessa, né? Não vem navios e tal. Chegamos a 1871, novamente uma lei, na qual foi chamada de Lei do Ventre Livre, aonde era dada a liberdade aos filhos dos escravos nascidos a partir daquela data. Se nós nos reportarmos ou buscar informações na época, sabemos que essa lei também não teve muito efeito. Porque imagine esses filhos de escravos, aonde eles viviam? Nas senzalas, nos locais ainda presos, porque os seus pais, né, mãe e pai, ainda eram cativos, prisioneiros, né, na escravidão. Depois, em 1885, teve a lei dos sexagenários, aonde eram dados a liberdade aos escravos que completavam mais de 60 anos. Mais uma vez, mais uma tentativa na busca de que nós pudéssemos libertar esses irmãos, e mesmo assim também não conseguimos. Na transparência anterior, nós podemos fazer uma reflexão
da importância da espiritualidade em relação à intuição, aos homens que faziam as leis naquela época. Porque nós sabemos que nós adentramos na vida corporal através da reencarnação pelo ventre da nossa mãe. É ali que começa a libertação nossa como espírito para nos reeducar na senda do Pai, naquelas situações que ainda nós estamos comprometidos. Então, só para nós analisarmos, a espiritualidade agindo nos homens da lei para auxiliar na nossa evolução. E a mesma reflexão fazemos também na lei do sexagenário. Porque nós falamos, o Espiritismo tem nos colocado a importância de nós abandonarmos aquele homem velho que nós somos, no sentido dos hábitos e dos costumes, não na idade cronológica, para que nós possamos, então, avançar, tirando esses hábitos antigos, nos quais nós já acostumamos, ou pela cultura, ou porque fomos adquirindo no decorrer do tempo. Então, também temos aqui a espiritualidade agindo na legislação dos homens, auxiliando, dizendo que nós precisamos abandonar os costumes antigos para podermos progredir como espíritos evolutivos que somos. E em 13 de maio de 1888, então, foi assinada a Lei Áurea pela nossa princesa Isabel, no qual colocou um ponto final dentro do país em relação à escravidão. Sabemos que, mesmo assim, os costumes nossos, eles não acabam simplesmente pela assinatura de uma lei. Porque nós precisamos ainda acostumar a respeitar as leis. Então, sabemos que também isso não resolveu o problema da escravidão no país. E, para a gente ter uma noção, de 95 a 2008, foi feita uma pesquisa pelo Ministério do Trabalho, onde foram resgatados de regime de escravidão 36 mil pessoas no nosso país. Então, significa dizer que as leis existem, porém, nós não mudamos os nossos hábitos e os nossos costumes e continuamos escravizando os nossos irmãos. Em 2014, foi feita uma pesquisa por uma ONG americana, onde coloca que no Brasil nós temos mais de 155 mil irmãos ainda em cárcere escravizados. Tanto por trabalhos forçados, por dívidas, por tráfico humano ou sexual, ou até casamentos forçados que existem no nosso país. E aí nós podemos observar, novamente, que precisamos mudar de hábito. As leis por si só, elas não fazem com que nós mudemos as nossas culturas, aquelas situações difíceis que ainda nos comprazemos. Em 1850, só para novamente nós abordar essa questão, como pelas leis e os acordos entre os países, diminuiu um pouco a quantidade de escravos vindo da África. Quem veio para o Brasil? O imigrante branco de outros países se alojou em nosso país. E como é que foi o tratamento dado para ele? O mesmo dado para o escravo trazido da África. Senão escravizado no trabalho de semi-escravatura. Então, novamente, aqui pontuamos que não são as leis que mudam, nós que devemos mudar os nossos hábitos, os nossos costumes. Agora, essa situação que ocorre no Mediterrâneo, das pessoas de diversos países que atravessam o Mediterrâneo, que estão chegando até a Itália, aquela região ali, o primeiro-ministro italiano, Matteo Renzi, afirmou, agora recente, faz de uns 30 dias atrás, que o que acontece hoje com esse tráfico de pessoas no Mediterrâneo lembra muito os milhares de escravos que eram trazidos da África para a América. Ainda é uma memória recente em relação àquilo que nós fizemos pelos nossos irmãos negros. A questão 361 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos bons amigos espirituais, de onde vêm para o homem as suas qualidades morais, boas ou más? E os bons amigos nos respondem, são do Espírito,
que está nele encarnado. Quanto mais puro, mais o homem é propenso ao bem. Então aqui está a resposta, o porquê que nós ainda cultuamos ou temos culturas ainda de escravizar, de maledicência, do egoísmo ou do orgulho. É do espírito que está encarnado. Somos nós, almas, e nós somos espíritos, ora encarnados, ora desencarnados. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Ismael, que é o nosso guia espiritual do Brasil, ele conversava com o Mestre Jesus pela psicografia do Chico Xavier e Humberto de Campos, onde ele diz: Mestre, sinto dificuldades para fazer prevalecer os vossos desígnios nos territórios das suas bênçãos dulcificantes. A civilização negra de Angola, de Luanda e Guiné, que ali se inicia sobre a vossa vontade misericordiosa, estão sendo escravizados como animais. E Jesus fala para Ismael: acalma o teu coração, acalma teu mundo íntimo, Ismael. Os homens têm responsabilidades nos feitos que realizam nas suas existências, tanto isoladas como coletivas. Não esqueça que existe a justiça divina, onde cada um receberá de acordo com seus atos praticados. E aqui Jesus nos coloca que aproximou Portugal dessa raça sofredora para que a terra do cruzeiro fosse construída de raças humildes e tudo teria que ser sem atrito e sem violência. A evolução acontece pela prática do bem, pelo amai o próximo como a vós mesmos. Jesus deixa claro que não existem injustiças, né? Mas todos nós plantamos e colhemos. Na questão 831, Kardec pergunta: a desigualdade natural das aptidões entre as certas raças humanas não as coloca na dependência das raças inteligentes como escravos? Ele questiona. E a resposta é que essa interação desses povos menos inteligentes, eles não se tornam dependentes. Nós temos que ajudá-los a se elevar, buscá-los o progresso junto com aqueles irmãos que têm dificuldade nos seus países. Então, e não para que nós possamos embrutecê-los. Nós temos um caso típico na nossa região, que são os haitianos que estão chegando. São irmãos que estão vindo de um outro país, de uma outra situação econômica, de uma outra situação de dificuldade. E eles não vieram aqui para ser escravos de ninguém. Eles vieram aqui para nos auxiliar e nós auxiliá-los a progredir, aonde nós temos condições de ajudá-los e eles também têm condições de nos trazer importantes informações, importantes contribuições para o nosso povo. Nós temos diversas obras espíritas que falam da nossa escravidão. Quando eu fui convidado para fazer essa exposição, eu pensei, agora, aonde eu vou falar de tanta escravidão? E olha, vai faltar tempo, vai faltar livro para ler, porque são muitos aquelas informações que os espíritos nos trazem através da mediunidade para nos auxiliar a compreender como nós somos escravos ainda de nós mesmos e que nós precisamos nos libertar das nossas ações. A escravidão pela obsessão. Nesse livro, Aulas da Vida, tem um capítulo que chama Defesa contra a Obsessão. Foi psicografia do Chico e Humberto de Campos que ditou. O que ele conta? Ele conta que uma equipe de socorro espiritual desceu até o nosso plano, aqui na Terra, e foi visitar a casa de Maurício Tessi, isso em 1967. E junto com essa equipe estava Humberto de Campos e a dona Etelvina, que era a mãe de Maurício. E os dois foram colegas quando encarnado Humberto de Campos e a dona Etelvina. E a dona Etelvina questionou os irmãos espirituais o porquê do filho dela ainda se mantinha em cárceres doentio, na cama, e não evoluía
essa doença na qual ele tinha. E os irmãos falaram para a dona Etelvina: bom, dona Etelvina, o Maurício ele está numa fase de experimentação, a doença dele é providencial, da providência divina, providenciando que ele ficasse daquela maneira até ele mudar de atitude, uma atitude espiritual positiva para poder se melhorar. Qual era o motivo? Porque ele estava já em sintonia com obsessores e poderia chegar à loucura, poderia chegar ao suicídio. E esse irmão, Maurício Tessi, ele foi, a encarnação dele foi endossada por amigos espirituais e que viram que ele estava perdendo a oportunidade nessa encarnação. Então resolveram manter ele no cárcere doentio até que ele pudesse melhorar, ter uma melhora positiva. Eles acompanharam Maurício de dia 4 de janeiro a 28 de janeiro de 1967. Observaram o que acontecia com Maurício. Cada dia, dia 4, quando ele tinha uma crise da doença, que era reumatoide, ele tinha fé, oração e era humilde. No dia 5, ele melhorou, estava já teimoso. No dia 6, grande melhora, ficou agressivo, pensamentos já alucinados e obsessor esperto. Então, eles acompanharam ele 24 dias. E aqui a gente tem o resultado no lado esquerdo nosso, lado escuro, tem quando ele melhorava. Cada vez que ele melhorava, ele ficava agressivo, azedo, rebelde, intolerante, desequilibrado, irritado. E os obsessores, olha como é que estavam. Estavam no aposento, estavam atraídos, próximos, dominando, interessados na aura dele. Está totalmente dominado. Quando ele tinha crise, olha como ele ficava. Um anjo, né? Elevação moral, confiança em Deus, emoções superiores. Para nós observarmos que nós, nas doenças, nós ficamos dessa maneira. Porque quando melhoramos, já nos escravizamos por situações difíceis. Então esse aqui é um ponto para nós refletirmos. Que muitas vezes não temos as benéfices do Pai, porque talvez ainda não estamos preparados para essa melhora substancial do espírito. Escravidão pelas doenças e sofrimentos. Eu trago dos livros da mediunidade, irmãos, não é para vender livro. Para mostrar que os bons amigos nos trazem informações do plano espiritual para nos informar e nos alertar do que ocorre conosco. Nesse livro, Vivendo com Jesus, um capítulo chamado Jesus, o Grande Restaurador. Amélia Rodrigues nos diz o seguinte, que Jesus não curava todos que o procuravam. E por que ele não curava? Porque não estavam em condições de ser libertados das aflições que construíram ao longo do tempo. E se ele libertasse, esses irmãos corriam o risco de logo adiante ir em busca de novas inquietações, de novas doenças, e poderiam perder a reencarnação. No livro No Mundo Maior, o capítulo 8, no Santuário da Alma, também nos traz informações no lar terreno visitado pelos amigos do plano espiritual. Eles ouviram um diálogo entre a família de Marcelo e seus pais. E o pai perguntou para Marcelo, tem voltado os ataques noturnos? Ele tinha ataque de epilepsia. Não. Na proporção que me esforço das verdades divinas, na aplicação prática das lições recebidas, cada vez estou melhor. E me esforço intimamente, recuperando a saúde perdida. Mas, ao contrário, reconheço que, desinteressado nessa edificação, voltam as perturbações com mais intensidade. Isso para nós ver que os irmãos espirituais, nós estamos falando de um irmão, através da mediunidade, falando a mesma coisa, o outro falando a mesma coisa. São informações que são iguais, elas têm o mesmo sentido. Aqui na Trilhas da Libertação,
Divaldo Franco, através de Manuel Filomeno de Miranda, ele diz que na raiz de muitos males nossos está agindo a vontade nossa, a vontade do paciente. Somos nós que buscamos essas situações, que temos prazer de preservar o estado que estamos experimentando, negando-se consciente ou inconscientemente a nossa recuperação. Então, N informações dizendo que nós podemos sair de situações difíceis. Escravidão dos prazeres. No livro Vivendo com Jesus, Jesus o grande restaurador, Amélia diz: como nós agimos hoje? Nos atiramos com entusiasmo na expectativa do prazer, da materialidade, e ficamos imobilizados com essas paixões que um dia teremos que vencer para não se tornarmos escravos dela, que são tantas: os vícios, as drogas, a sensualidade, o dinheiro, a materialidade com objetivo específico, não com equilíbrio. Com equilíbrio tudo pode. Agora, não nesse entusiasmo desenfreado em situações difíceis. No mesmo livro, Vivendo com Jesus, tem um capítulo que chama Reino Feliz. O que Amélia nos diz? A felicidade constitui o reino dos céus na terra. Não é feita dos desejos que atormentam as criaturas, mas de renúncias e de libertação das coisas que nos escravizam. No livro Aulas da Vida, tem um capítulo chamado Aflições Excedentes, que foi o Chico que psicografou e foi ditado por Emmanuel. O que ele diz? Que diariamente batem às portas do além aqueles que abreviaram a sua encarnação, que poderiam aproveitar aqui na Terra, adquirindo problemas da desencarnação prematura através de aflições excedentes. Que aflições são essas? Coisas que nós damos um sentido tão grande e que, na verdade, não tem valor para o crescimento do espírito. E aí, o que acontece conosco? Nós abreviamos a nossa estadia, abreviamos o nosso tempo de reeducação nesse planeta de provas e expiações. E isso vai fazer falta quando nós for para o plano espiritual. Porque nós abreviamos o tempo do qual nós nos comprometemos de ficar aqui, nos reeducando nessa casa do Pai. Escravidão dos pensamentos. Sueli Caldas fala nesse livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita, que no momento da exposição doutrinária, o que está ocorrendo aqui nesse momento, todos nós temos um grande amparo prestado a todos nós. Equipes especializadas do plano espiritual nos atendem, aqueles que apresentam condições espirituais, mentais favoráveis e receptivas, medicando-os e até mesmo realizando cirurgias espirituais. Então nós viemos para a casa espírita, somos atendidos, o plano espiritual, os amigos encarnados e desencarnados nos auxiliam, mas muitas vezes nós estamos pensando: como é que vai ser a janta daqui a pouco? O meu problema para resolver amanhã? E me desconecto desse plano que me ajuda, que me auxilia. E aí eu não recebo as benéficas do plano, porque eu não estou aqui de corpo e alma e de pensamento. Na mesma linha, o livro Na Seara do Bem, por Luiz Ferraz, o Espírito Tonini, também traz informações que no momento da prece inicial, como a nossa irmã fez, é proferida nos dois planos, no plano aqui da terra e no plano espiritual. Aqui, entre os encarnados, no plano espiritual. E nesse momento, existe uma grande luz que vibra nesse ambiente, trazendo paz e reconforto a todos nós. Mas ele nos diz que nem todos assimilam essas dádivas, porque mantêm os pensamentos nas preocupações diárias, nos acontecimentos que ocorreu hoje durante o dia, ou como eu vou resolver amanhã. Então eu perco a oportunidade de tirar de mim, de receber as benéficas do Pai, porque estou escravizado pelos pensamentos do dia. Também nos coloca
A mesma situação da exposição doutrinária, como colocou a Sueli Caldas. Nós permanecemos presos às condições do dia a dia e perdemos as dádivas do Pai. Fala também do passe. Quando o passe ocorre, são fluidos vitais dos médiuns, encarnados e desencarnados, que se entrelaçam para ajudar nós todos, tanto materialmente, emocional como espiritual. Mas, infelizmente, por falta de vontade e disciplina, não podemos receber, porque, novamente, estamos com os nossos pensamentos longe daqui. Estamos aprisionados pelos nossos pensamentos. Temos que nos libertar. Porque se estamos aqui para ouvir a exposição, para receber as dádivas do Pai, vamos estar de corpo e alma, que nós receberemos as benéfices se nós fizermos a nossa parte. Escravidão por não querer enxergar ou não admitir a nossa verdade. No livro Jesus no Lar, o capítulo fala da visita da verdade. Jesus diz para os apóstolos que só a verdade fará livre o homem. Jesus viu a profundidade do ensinamento para os apóstolos e contou para eles uma história. E dizia Jesus que numa caverna escura, onde a claridade nunca tinha surgido, morava um certo homem que implorava o socorro do Pai. Declarava o mais infeliz dos homens, porém, diante da cegueira, ainda se sentiram melhor deles. Reclamava do ambiente fétido, reclamava da escuridão, reclamava da situação terrível de umidade que tinha nessa caverna. O Pai mandou então para esse irmão a esperança. A esperança chegou e informou a ele que dias melhores virão, se ele tivesse paciência, se ele lutasse contra aquelas situações. Mas o irmão não aceitou, continuava reclamando. O Pai mandou a fé, para ele acreditar que Deus é bom, que Deus é justo, e no momento certo ele seria retirado daquela situação terrível. O irmão continuou a reclamar. E o Pai mandou a caridade. A caridade enxugou as lágrimas, enxugou o suor do rosto, colocou no colo, abraçou, pediu para ele ter paciência. E o irmão novamente não aceitou. Então, o Pai mandou a verdade para ele. Porém, essa verdade fez portadora de esclarecimento para esse irmão, mostrando para ele quem ele era, que aquele cheiro insuportável era dele, que aquela escuridão era ele que praticava, que aquela umidade na caverna era fruto dos pensamentos dele. E o que fez o irmão? Fugiu. Fugiu para outra caverna, porque ele não aguentava enxergar quem ele era. E será que nós também não fugimos nas cavernas da vida para fugir da nossa verdade, para não enfrentarmos a realidade e continuarmos como estamos, vivendo na ilusão, no imaginário, na materialidade, na busca de algo que não vai progredir o espírito. Então nós, para não sermos escravos, temos que nos conhecer quem somos, o que precisamos fazer para nos libertar. Escravidão por desconhecer o sentido da vida, a importância da reencarnação. Quando desconhecemos o sentido da vida, o porquê estamos aqui, não avançamos. Porque não sabemos para onde ir, o que buscar, o que preenche. E Joana de Ângeles, no livro Momentos de Felicidade, diz: a libertação é uma das mais importantes finalidades da reencarnação. O Pai nos dá a oportunidade para nos auto-iluminar.
para mudarmos, para progredirmos, para nos reeducar. Se não perdoarmos, começar a perdoar. Se não amarmos, começar a amar. A ter paciência. Continua dizendo, é de nós mesmos que devemos nos libertar, de nossas inclinações negativas, do orgulho e do egoísmo, e das vontades insaciáveis do homem, do espírito ali encarnado. Diz também que nós devemos criar condições favoráveis ao desenvolvimento dos valores éticos e espirituais para cada um de nós. Precisamos refletir mais e adquirir esse autoconhecimento de quem eu sou. Porque se eu me acho caridoso, como que eu vou trabalhar a caridade? Se eu já sou esse anjo, se eu já sei fazer tanta caridade, eu não preciso aprender o perdão porque eu já perdoo. Se eu não tiver esse autoconhecimento, eu não consigo avançar. Porque eu não me despi da verdade de quem realmente eu sou. Na psicografia de João Nunes Maia, pelo Espírito Shaolin, tem um capítulo da libertação, que diz que a verdadeira libertação deverá surgir dentro de cada um de nós. A culpa não é do esposo, da esposa, do filho, do patrão, do vizinho, é minha. Eu preciso me libertar dessas mazelas. E a libertação é feita de pequenas coisas, como coloca, da tolerância com discernimento, do trabalho com disciplina, do perdão sem exigir do outro, do sorriso temperado e não a gargalhada, a dignidade, o amor sem paixão, porque nós falamos que amamos, mas nós aprisionamos os nossos amores, a persistência sem fanatismo e o dever nosso com respeito ao outro. Escravidão pela falta do perdão. Jesus sabia dessa grande dificuldade que nós temos. No capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos coloca: deixai a sua dádiva junto ao altar e ide reconciliar com o vosso irmão. Porque para chegar ao Deus portando máculas do altar da consciência, ninguém chegará a Deus se nós tivermos a mácula do não perdão. Jesus sabia da dificuldade. E no livro Liberta-te do Mal, Joana nos coloca, junto com o Divaldo, que as fixações mentais nossas de raiva, de mágoa, de vingança, transformam-se em tóxicos, destrutivos para o corpo orgânico. Chega no nosso sistema nervoso central, no nosso sistema endócrino, aloja-se no corpo físico e agride as células, que perturba o sistema da mitose, que é a renovação celular. E aí nós adoecemos pela raiva, pela falta de perdão, pelo orgulho, pelo egoísmo. Nós é que adoecemos, não é o meio ambiente, somos nós, porque não nos libertamos da falta de perdão. Escravidão pela nossa fragilidade. Humberto de Campos, através da psicografia do Chico, tem um capítulo que chama A Negação de Pedro. E Jesus, quando era chegada a hora de ser entregue, para passar todas aquelas dificuldades, ele falou para os apóstolos. E Pedro disse a Jesus: nossa, Jesus, você está fazendo isso muito grande, isso não vai acontecer. E Jesus disse para Pedro: hoje mesmo, Pedro, tu me negarás 3 vezes. Mas como? Você acha que eu sou incrédulo, que eu não te amo, mestre? E Jesus falou para Pedro: Pedro, o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Nós somos frágeis. Nós temos que entender a nossa fragilidade e trabalhar para que possamos mudar. A fragilidade é o medo da mudança, é o medo do perdão.
É o medo de ter uma vida digna, no bem, na caridade, aprender a amar. Eu te amo, falo muitos para a esposa para o marido, mas trancafiam a esposa e o esposo no cárcere dos lares. Isso não é amor, isso é paixão que adoece o corpo também. Então, homem, nós não somos perversos. Nós fomos criados simples e ignorantes, e no decorrer da jornada fomos adquirindo situações que nos fizeram assim, frágeis, pelo medo do desemprego, tantos medos. Tenham fé em Deus, tenham fé no Mestre Jesus, tenha fé em você, no teu anjo da guarda, naquilo que o Espiritismo tem nos trazido da boa nova. Tenham fé que o mundo vai melhorar, que as tuas fragilidades irão sumir no decorrer do fortalecimento da fé. E hoje, irmãos, será que ainda nós temos leis áureas necessárias para coibir o espírito das más tendências? Será que precisamos das leis de ouro para que possamos nos comportar como seres humanos dignos das parcerias da esposa, dos filhos, dos amigos? De tantas situações adversas em que vivemos. Eu vou trazer só algumas. Proteção à criança. Nós precisamos legislar para que os pais não castiguem os filhos, para que os pais não maltratem os filhos, para que os pais não coloquem os filhos nos cárceres do lar. Em vez de educarmos, tentamos educar pela força, ao bater, ao castigar. Aí é um exemplo de que ainda precisamos melhorar. Se não tivesse a lei, talvez o número de crianças agredidas seria muito maior. Temos a proteção aos idosos. O nosso pai, a nossa mãe, que nos criou, nos trouxe dentro de seu ventre, nos amamentou, trabalhou por nós, nos educou, nos ensinou a falar, nos balançou nos seus braços. E hoje nós temos que ter leis para que os filhos não maltratem aqueles que foram os seus benfeitores, aqueles que trouxeram ele à vida para se reeducar, para conseguir avançar na senda do Pai. Precisamos ter leis para não jogarmos nossos pais em qualquer lugar, para alimentarmos, para cuidarmos desses idosos, porque ainda somos frágeis na atuação em cima dos nossos pais. Proteção à mulher. A Lei Maria da Penha, que determina que não se agridam as mulheres. Precisamos ter lei para que os maridos não façam isso com a sua companheira de lar, com a sua companheira de educação, dos seus filhos. Porque ainda não conseguimos progredir na senda do Pai. Porque ainda somos frágeis, ciumentos. E aí agredimos. Precisamos ainda dessas leis para barrar essas situações. Precisamos de leis para proteger os animais, para cuidar dos animais, para que as pessoas deem comida para eles, água, para que não prende, para que não maltrate, para que não batam. Quantas leis, quantas coisas que ainda precisamos evoluir. Porque a nossa evolução para entrar no plano espiritual progressista não é essa lei dos homens que nos impedem as barbáries. É a lei do amor e da consciência. Quando você aprender por si só que não é necessário agredir. Porque senão você vai chegar lá, não, mas eu não bati nem o animal.
é que tinha uma lei lá, que não deixava. Não resolveu. Você precisa aprender com o coração do que é o bem. Temos lei que protege o nosso meio ambiente, que do ar que nós precisamos respirar. Cortam-se árvores, jogam-se lixo em qualquer lugar, poluem-se os rios, que nós precisamos de água, hoje tanta falta de água em determinadas cidades. É por falta da chuva? Não, porque nós não aprendemos a lidar com os recursos hídricos. Não aprendemos a lidar com o ar puro. Precisamos de leis para que nós não nos matemos uns aos outros, protegendo esse meio ambiente que nos cuida. Precisamos de leis contra as drogas, aonde o cidadão utiliza essa drogadição, protegendo-o para que ele não utilize, para ele ter vida, para que ele possa cumprir a sua reencarnação, para que ele possa ser feliz. Temos que ter lei para proteger nós de nós mesmos. Lei da corrupção, para que os homens não tirem o dinheiro da saúde, da educação, da estrada, da casa, achando que viverão sozinho com um monte de dinheiro, lá fora ou aqui. Precisamos de lei de ouro para nos proteger de nós mesmos. Muitas diferenças, muitos preconceitos, por cor, por opção sexual, por pessoas que têm doenças, e às vezes nós nos afastamos, o idoso, homofobia, quantos preconceitos enraizados em nós. Nós somos assim ainda. Estamos manchados. E aquilo que Divaldo coloca com Joana no Liberta do Mal, somos assim. Essas manchas obscuras no espírito, no perispírito e no corpo. Precisamos trabalhar. Aos poucos. É devagar que nós vamos conseguindo nos limpar, nos libertar dessas situações que nos prejudica no avanço. É pouco a pouco. Tira a falta de perdão através do perdoar. O orgulho através do amor. Tem a caridade. Falta de caridade sai. Vem o desapego. Os maus pensamentos pela vigilância, pela prece, o julgamento substituído pelos bons pensamentos, pelo conhecimento de nós mesmos. E assim vamos, nos limpando pouco a pouco e nos libertando de tudo que nos prejudica, para não repetirmos mais 200 encarnações, quem sabe, ou mais. Tudo que o Espiritismo tem nos trazido para nos libertar das amarras. E se nós estivermos assim, nós facilitamos Jesus a estar em nós. Porque nós fomos até Ele. Na medida em que nós trabalhamos as nossas dificuldades e nos libertamos das situações difíceis, nós fomos. E aí essa luz de Jesus entra no seu coração, na sua consciência, na sua mente, e você progride. Progride a terra, progride o meio ambiente, progride os animais, progride o espírito. E aí rumamos aos lugares melhores, sem sofrimentos, sem dores. É só nós queremos nos libertar daquilo que nos amarra. Jesus e o seu Evangelho, o amor e a caridade, nos libertará daquilo que nos prende na senda do progresso. Que todos tenham uma ótima semana, um bom final de noite, um beijo no coração de cada irmão que está aqui. Uma boa noite a todos.
Obrigada, Roberto, pela mensagem da noite de hoje. Agora nós